Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Nós temos aqui no quadro esses dois triângulos coloridos retângulos. Este aqui de hipotenusa 10, este aqui de hipotenusa 15. E eles estão aqui com um vértice cujo ângulo é de 90 graus se encontrando nesse ponto E. Além disso, nós temos esse segmento medindo 5, ou seja, esse segmento que mede 15 e esse outro segmento que mede 15, eles também estão formando aqui um ângulo de 90 graus. A gente quer saber qual é a medida deste segmento aqui, do segmento BE. Bom, antes de começarmos a resolver o exercício, vamos nos lembrar da ideia de arco capaz, porque se a gente pensar na ideia de arco capaz, pode nos ajudar a resolver esse exercício. Como que a gente faz para construir um triângulo retângulo? Bom, você pega uma circunferência e pega o diâmetro dessa circunferência. Isso aqui é um arco de 180 graus. Então, qualquer ponto que eu pegar sobre este arco aqui, vai gerar um triângulo retângulo nessa posição. Porque esse aqui seria um ângulo central, um arco central de 180 graus. E esse aqui é ângulo inscrito, que está enxergando o mesmo arco. Então, ele vale a metade. Logo, qualquer ponto que você pegue aqui sobre este semicírculo vai gerar um triângulo retângulo. Esse daqui é o arco capaz de 90 graus. Então, o que acontece? Existe uma quantidade infinita de possibilidades de você fazer um triângulo retângulo cuja hipotenusa vale 15. Se isso daqui vale 15, então qualquer ponto que você pega sobre esse arco, você vai gerar um triângulo retângulo de hipotenusa 15. Se essa hipotenusa aqui, se esse diâmetro vale 10, qualquer ponto que você pega nesse arco, você vai gerar um triângulo retângulo com hipotenusa 10. Acontece que esses dois triângulos retângulos aqui, eles estão bem determinados, porque a gente pode pensar que aqui tem um arco e aqui tem um outro arco. O que essa figura está nos sugerindo é que esses dois arcos eles estão se encontrando nesse ponto e estão se tangenciando. E isso que está sugerindo a figura, porque como a gente vai descobrir um valor único para x, significa exatamente isso, que esses dois arcos estão se encontrando aqui num ponto de tangência, os dois arcos estão se tangenciando. E por essa razão a gente vai tentar usar um pouco essa ideia do arco aqui. Imagina o seguinte, que se você pegar o ponto médio aqui deste segmento, desta hipotenusa, e você ligar esse ponto médio até aquele ponto E ali, isso aqui vai ser o raio do semicírculo. Se você pegar o ponto médio dessa hipotenusa aqui e ligar até esse vértice, você vai criar um raio para este semicírculo. Isso aqui é raio, isso aqui é raio, isso daqui é raio. Então, essa ideia basicamente que a gente vai utilizar nesse exercício, observando este fato. Então, eu vou fazer aqui, vou construir esses raios. Logo, aqui vale 5, como aqui é ponto médio, porque isso aqui é o diâmetro de uma semicircunferência, então aqui vale 5, que é o raio, e aqui vale 5 também. Como essa hipotenusa daqui vale 15, a gente está imaginando uma semicircunferência assim, então esse aqui é o ponto médio, então aqui vale 7,5, aqui vale 7,5, e aqui também vale 7,5. Raio, raio e raio. Acontece o seguinte, que agora a gente precisa tomar um certo cuidado. Quando a gente pegou esse ponto médio aqui, esse ponto médio, pela figura aqui, parece-nos que esses três pontos, este, esse e esse, eles são pontos colineares. Mas a gente precisa justificar isso, a gente não tem certeza disso ainda. A gente simplesmente pegou ponto médio daqui, formei esse raio. Nada nos garante, em princípio, que esses três pontos, eles são pontos colineares. Como que a gente justifica isso? Bom, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto M. Eu vou até fazer de uma outra cor. Vou chamar esse ponto aqui de ponto M. Vou chamar esse ponto aqui de cima de ponto N. Bom, se a gente pensar no segmento MN, eu vou fazer aqui uma espécie de segmento MN. A gente quer provar que esse segmento MN é o mesmo segmento que já está na figura. A gente quer provar que esses três pontos aqui são colineares. Então, a gente vai olhar para esse triângulo retângulo. O triângulo que tem vértices B, M
e N. Isso aqui é um triângulo retângulo, a gente vai descobrir o tamanho do segmento MN, ou seja, a distância desse ponto até esse ponto. Então, MN ao quadrado vai ser 10 ao quadrado, que dá 100, mais 7,5 ao quadrado. 7,5 ao quadrado dá 56,25. Ou seja, MN ao quadrado vai dar 156,25 e a raiz quadrada de 156,25 dá 12,5. 12,5. Logo, a distância do ponto M até o ponto N vale 12,5. Mas perceba que se a gente somar esses dois segmentos aqui, as medidas deles, 5 mais 7,5 também dá 12,5. Isso garante, né, que esses três pontos aqui, este e esse, são pontos colineares, porque a distância do ponto M até o ponto N dá 12,5. Aqui vale 5 e aqui vale 7,5. Então, M, E e N serão pontos colineares. Em outras palavras, a gente formou aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, um cateto 10, outro cateto igual a 7,5 e hipotenusa 12,5. O que nós vamos fazer agora? Como que a gente faz para descobrir esse valor de x? Bom, a gente pode utilizar o teorema de Stewart. Eu vou colocar aqui no quadro o teorema de Stewart. Então, se você tem um triângulo qualquer, daí você pega uma seviana qualquer aqui desse triângulo, e no caso aqui tem medida igual a x, então vale esse teorema aqui, Isso aqui ao quadrado vezes n, mais isso aqui ao quadrado vezes m, é igual à soma desses dois segmentos, multiplicado por essa seviana aqui ao quadrado, mais o produto desses dois segmentos, teorema de Stewart. A gente está justamente na situação em que a gente pode utilizar esse teorema, em que o A vale 10, o B vale 7,5, o M vale 5 e o N vale 7,5. Então, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Então, como que fica a aplicação do teorema de Stewart? 10 ao quadrado vezes o M, só que o M é 7,5, mais 7,5 ao quadrado, vezes o M aqui que vale 5. Isso aqui é igual a M mais N, ou seja, 5 mais 7,5 dá 12,5, multiplicado por x ao quadrado, mais o produto de M por N, ou seja, 5 vezes 7,5. 5 vezes 7,5. Aqui vai dar 750. 100 vezes 7,5 dá 750. 7,5 ao quadrado vezes 5, eu fiz a continha aqui, deu 281,5. Ou melhor, 281,25. Isso vai ser igual a 12,5 vezes x ao quadrado, mais 12,5 vezes 5 vezes 7,5, isso dá 468,75. Somando esses dois valores e diminuindo desse, nós vamos obter 562,5 igual a 12,5 vezes x ao quadrado. Ou seja, o x ao quadrado vai ser igual a 562,5 dividido por 12,5. 562,5 dividido por 12,5 dá 45. Ou seja, o x ele vai ter que ser igual a raiz quadrada de 45, né? O x ele vai ter que ser igual a raiz quadrada de 45. Em outras palavras, o x ele vale quanto, né? Raiz quadrada de 45, o 45 se escreve como 9 vezes 5, então raiz de 9 dá 3, fica 3 raiz de 5. Essa, portanto, vai ser a nossa resposta. A medida desse segmento aqui vale 3 raiz de 5.